Bora lá, gente! Tema novíssimo para o canal e, diferentemente de alguns temas ligados especificamente ao Enem, com proposta de intervenção, agora a gente vem aí com um artigo de opinião. E eu vou fazer algumas observações sobre o artigo de opinião para que a gente entre nessa estrutura de artigo de opinião mesmo. E para isso eu vou usar um texto, uma proposta da UniOeste, o crescimento da taxa de suicídio entre jovens no Brasil. O crescimento, meu foco vai ser no crescimento da taxa de suicídio entre jovens no Brasil. Para isso, alguns pontos são importantes. Eu não posso esquecer do meu título, então deixa a sua linha 1 especificamente para o título. Trabalho com uma introdução, trabalho com um D1, trabalho com um D2. Puxa, Sandro, vou abrir um D3 aqui. Posso? De boa. E vou fechar com uma conclusão, tranquilo. Puxa, mas se eu não fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, fizer só 2 parágrafos, tranquilo também? Tudo bem. Outros pontos importantes. Sandro, posso, já que é um artigo de opinião, que especificamente nesse texto, esse artigo de opinião deve ser produzido para você pensar em uma publicação, um jornal de grande circulação nacional. Beleza. Então, eu especificamente posso trabalhar com pronome possessivo, já que é um artigo de opinião, o pronome nosso. Posso? Posso. Posso trabalhar 1, 2, 3 vezes até com esse pronome? Tranquilo. Olha que texto gostoso, você se posicionando. Posso trabalhar com verbo na primeira pessoa? Percebemos, acredito, tranquilo. Posso fazer uma pergunta retórica no meio do texto para puxar o leitor para o meu ponto de vista, para a minha argumentação em relação a esse tema? Tranquilo. Então, o artigo de opinião, se você acompanhou em relação à estrutura, ele é bem gostoso em relação àquele modelo do Enem, porque ele não é engessado, é um artigo de opinião em que você se posiciona e que você trabalha dentro desse tema. E pensando nisso, vamos lá, como que a gente organizaria um artigo de opinião com o tema o crescimento da taxa de suicídio entre jovens no Brasil? Poderia começar, Sandro, discutindo a relevância, demonstrando já de cara, já na minha introdução, a importância da discussão dessa problemática na contemporaneidade. Posso mostrar isso? Lembrando que eu estou mexendo com vocabulário padrão, norma padrão. Beleza, e não esqueça eu não preciso abrir com filme, com série, com Constituição, com aquele modelo Enem. Eu posso abrir o meu texto e já mostrar na sequência do meu raciocínio, após o meu primeiro ponto, eu já posso mostrar o meu posicionamento em relação a isso. Puxa, mas que posicionamento em relação ao crescimento da taxa de suicídio entre jovens? Eu vou trabalhar, Sandro, nesse texto, mostrando a força das redes sociais, a visibilidade que se deu a esse tema, e eu vou também trabalhar com os transtornos emocionais deste período, desse século XXI que nós vivemos. Posso? De boa, então é o seu posicionamento marcado ali na sua tese. Ok. Sandro, no D1, o que seria legal eu trabalhar num texto como esse? Posso mostrar que no século XXI, como o texto de apoio faz o apontamento, nós temos aí no século XXI essa universalização, a democratização do acesso às redes sociais e a força das redes sociais, e como este assunto, o suicídio entre jovens, ganhou visibilidade. Eu posso discutir isso no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento? Posso tranquilamente trabalhar com essa questão, tá? Então posso mostrar isso, a força, a presença dessas redes sociais, e como eu acho, é um artigo de opinião, como no seu ponto de vista, isso está muito, deu visibilidade a esse problema, e em séries como, por exemplo, Os 13 Porquês, disponível lá na Netflix, beleza? Mas, Sandro, num outro parágrafo, eu gostaria de discutir também a importância, aí linkando de novo ao texto de apoio, como o período da adolescência, que é um período marcado pelas descobertas, pelo amor, pela energia, pela vivacidade, e como é muito paradoxal num período como esse, você tem o crescimento, né, nesses últimos anos no Brasil, da taxa de suicídios entre jovens. Então, quer dizer, eu posso mostrar fazer observações em relação a isso, mais um parágrafo meu de desenvolvimento, sem problema nenhum, ficaria muito interessante. Mas eu também quero mostrar, Sandro, já que o texto de apoio fala disso, eu quero mostrar outras causas dessa questão do crescimento da taxa de suicídio. Eu quero falar, por exemplo, posso falar sobre o bullying? Pode. Eu
posso falar sobre o abuso de álcool e drogas e como isso está presente nesse período da adolescência e está linkado à questão do suicídio no Brasil, aumento da taxa de suicídio? Pode de boa. E uma última observaçãozinha pensando nessas informações todas. Puxa, mas e se eu falasse, eu quisesse como argumento muito forte, ou como repertório do meu texto, eu queria fazer uma alusão à segunda fase do movimento romântico, do mal do século, e quando naquele período a gente tem vários exemplos de o suicídio como saída para os problemas vivenciados por uma geração marcado pela dor, pelo sofrimento. Posso fazer essa analogia com esse período da literatura? Tranquilamente. Esses argumentos, essa organização de parágrafos que eu te dei até agora, você pode D1, D2 e D3. Ou, de repente, fala, Sandro, eu vou fazer D1 e D2. Sem problema nenhum. Não esqueça do seguinte, uma coisa muito importante. Eu preciso, em primeira análise, sob esse viés para D1, eu preciso colocar outro sim, vale destacar. Não. Lembra que você está mexendo com um artigo de opinião e durante a sua escrita, durante a produção do seu texto, você deve se posicionar o tempo inteiro em relação a essa temática, tá? Sem necessariamente usar aqueles marcadores tão engessados como a gente utiliza quando está montando um texto modelo Enem. E o fechamento? Sandro, eu queria fazer um fechamento mostrando, fazendo a retomada disso tudo que eu discuti. Eu gostaria, por exemplo, de falar sobre o papel da família. Eu gostaria, por exemplo, de falar sobre o papel da escola. Preciso fazer PI? Não. Você vai fazer uma conclusão, um fechamento de tudo aquilo que foi discutido no decorrer do texto, fazendo e cravando ali o seu posicionamento. Beleza? Então a gente tem um artigo de opinião e não esqueça do título, tá? Fez todo o texto, não é engessado, você vai trabalhar com essa paragrafação toda que eu te falei e não esqueça do título, curto, polêmico e chamativo, já que é um artigo de opinião para ser publicado no jornal de grande circulação, beleza? Bom trabalho a todos, bora lá!